Muito boa noite, internauta. Mais uma vez aqui com uma nova edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela nossa AltV, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras e as quintas-feiras, a partir das 20 até as 21 horas. E o nosso principal objetivo é atender as suas perguntas, as suas dúvidas, internauta, e também comentarmos os fatos do dia. E você, lembre-se que você pode participar aqui do programa ao vivo. Nós estamos 20 horas aqui na Capital Bandeirantes. Você pode participar fazendo a sua pergunta, fazendo o seu comentário, enfim, você discordar através do telefone 5052-6622. 5052-6622. Você fala conosco ao vivo ou então pelo chat da AltV. E também vou pedir para o diretor aí para trazer aí o meu tablet aí, porque você pode também fazer a pergunta pelo meu Twitter, que é @Haroldo com H, Haroldo_Lopes. Com muito orgulho, como sempre, ele que é o mentor desse programa, ele que idealizou, e um programa que de vento em popa fazendo sucesso, e aguarde novidades. Aqui mesmo no estúdio vocês vão poder participar, perguntar e fazermos daqui uma grande arena para estarmos debatendo os assuntos principais do dia. Primeiramente, ele que é o mentor do programa, Dr. Ângelo Carbone, muito boa noite. Boa noite, estou feliz de estar aqui com vocês. E como o Haroldo falou, é gozado. Às vezes, acontece um negócio estranho na vida da gente. Chega uma notificação, ou uma notificação judicial, ou uma de delegacia, ou uma ação qualquer, uma batida de carro que se tornou, depois de 8, 9, 10 meses lá, uma ação. E vocês estão preocupados. Liga para a gente que a gente explica. Liga que a gente informa para vocês o que vocês têm de fazer. Tem juizados especiais, tem juizados, tem juízes, tem procedimentos. A gente vai deixar você tranquilo. E vai orientar você no sentido de que procure a Ordem dos Advogados do Brasil, procure a Justiça Gratuita, procure aquele advogado perto da tua casa. Mas antes, naquela que você não está conseguindo dormir, liga para a gente que a gente explica aqui, aí vocês vão dormir tranquilo. Porque nada, tudo pode ser solucionado. Boa noite para vocês. E se vocês estiverem com dificuldade de dormir, nós temos aqui 2 advogados, mas também tem aqui um apresentador e um psicólogo. Você também pode fazer sua pergunta, por que que você não está dormindo? Aí você pode perguntar para o Dr. Carbone, ele pergunta para mim e eu respondo a você, internauta. E também é com muito prazer que estamos recebendo ele, que foi sucesso total, aí não só pelos seus alunos, pelos seus clientes, também como vocês que nos acompanham desde o início desse programa, o Dr. Rogério Ribeiro, advogado e professor universitário. Dr. Rogério, é um prazer muito grande, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Dr. Carbone. Para mim, boa noite, internauta. É um prazer voltar aqui, podermos debater realmente aquelas questões, discutirmos as questões jurídicas, discutirmos questões relativas a processo, esclarecer dúvidas. Isso é prestação de serviço, é esclarecimento à população. Estamos aqui para isso. Estou muito feliz com o convite, em retornar a este programa, que realmente, como disse o Haroldo, é um programa de sucesso. Graças a Deus, de vento em popa, e hoje temos novidade. Daqui a uma hora e meia, vocês vão ficar sabendo da novidade. Mas uma novidade que vai ser compartilhada aqui na mesa e você, telespectador, enfim, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo o que vai rolar aqui. Vai pegar um copo d'água. Não, esse copo d'água aí é por conta dele. A água bebe ele. A água bebe ele, né? Mas não esqueça, participe, 5052-6622. E como sempre, nós temos aqui um programa, é um programa diferente, é uma televisão pela internet, uma televisão diferente. Tanto é que nós começamos muitas vezes com assuntos que as pessoas nem podem imaginar. Eu sei que vocês são alunos do professor o Rogério, também são seguidores do Dr. Ângelo Carbone, mas muitas vezes temos assuntos interessantes e vamos discutir também essa briga aí de Zezé de Camargo com as filhas que não aceitam a nova namorada dele. Você concorda com isso? Você não concorda? Você acha que num relacionamento os filhos devem
intervir nessa nova relação do pai, como aconteceu com o Zezé, que não sei se vocês estão sabendo, ele teve problemas. A namorada dele não pôde assistir um show porque as duas filhas disseram, aliás, a Camila disse, ou eu, ou então ela, pai. Mas daqui a pouco a gente comenta. Vamos abrir o programa hoje falando a respeito da festa. A festa que teria hoje na USP. Hoje nós teríamos uma festa calculada para mais ou menos 1.000 pessoas. O pessoal da medicina, o pessoal também de enfermagem e também o pessoal de nutrição. E simplesmente a festa foi cancelada. E eu pergunto a você, internauta, como pergunto aos advogados, atitude correta? Atitude precipitada? Doutor Rogério, doutor Ângelo Carboni, a USP proibiu, não existe mais festa, não há mais bebida alcoólica e o pessoal ficou a ver navios. Atitude correta? Exagerada? Fez muito bem. Lá é lugar para se estudar, o campus não é lugar para fazer festa rave. A gente tem certeza absoluta que nessas festas rola droga, tanto que um rapaz morreu um dia desse lá. Não se sabe se foi agredido ou se ele estava drogado, mas coitado do Vitor Hugo, eu tenho certeza que mataram ele lá. E a gente nota o seguinte, só quem ganha com isso é o traficante de bebida, é aquele que vende bebida para os jovens, é aquele que vende drogas. E a USP não está para isso. Já não basta os assaltos que tem lá, a falta de segurança, a falta de uma polícia efetiva lá, e ainda fazer umas festas dessas, que cada uma que ocorre, sempre acaso vem um morto, vem dois, vem pessoas machucadas. Eu dou de parabéns para o reitor de lá, eu acho que o lugar lá é para se estudar. E mais, lá não é zona livre de droga. Se algum aluno fumar, usar, tem de ser preso. E os traficantes, cadeia para esses marginais, porque eles acabam com nossos filhos, com os nossos netos, com os filhos dos nossos filhos. Acho que lá é lugar de estudo. Quando a gente vai para a Europa, a gente vê aquelas universidades fantásticas, as pessoas sentadas estudando nas praças, as pessoas nas piscinas, as pessoas fazendo esporte. Mas a gente vê aqui que a molecada mesmo é que é farra, gosta de beber e gosta de droga, que não seja na escola. Doutor Rogério, mas me parece também que na USP não é um espaço único, exclusivo da universidade. Parece que existe também um espaço público. O reitor tem essa autonomia para impedir, inclusive nessa parte que é pública, porque as pessoas podem transitar em algumas ruas ali da universidade. Ele teria poder, ele teria embasamento para tomar a atitude que tomou, impedindo a festa dos alunos de medicina, de enfermagem e de nutrição, mas também impedir, na minha opinião, me parece inconstitucional, a entrada de pessoas que pudessem também estar frequentando ali algumas alas da USP que me parece que são públicas. Quanto às alas que são da USP, na área que pertence à USP, o reitor tem todo o direito de determinar, impor as regras de conduta no âmbito aí da propriedade da USP. Com relação à área pública, ele não tem esse poder, mas, na verdade, por questão de segurança, por questão de uma série de outras questões que acabam interferindo no patrimônio, que não é um patrimônio dele, reitor, é um patrimônio público também. Então, para preservar o patrimônio... Exatamente, por ser patrimônio público, ele poderia ter feito o que fez? Sim, porque ele está lá como reitor para zelar pela conservação, pela segurança desse patrimônio público. Então, eu concordo absolutamente com o Dr. Carboni quando diz que fez muito bem e tem que ser dessa forma mesmo. Lá é local para se estudar. Embora seja comum algumas comemorações em níveis de cursos de graduação, essas comemorações na USP, os resultados e notícias últimas não têm sido das melhores, não é? Porque tem se tornado festas para consumo de drogas, para consumo de bebidas alcoólicas e de homicídios, de situações de assaltos por falta de segurança, por uma série de situações. Então, o momento é de
Austeridade. Eu acho que está correto, não vejo nenhum problema. O problema é ao contrário. Na verdade, como houve até então uma condescendência com relação a isso, quando o reitor ou alguém toma essas situações que não são situações de concessão, de permissão, acaba causando esse tipo de impacto. Mas concordo perfeitamente. Agora, doutor, eu queria, me desculpe Pois não. a intimidade, o doutor tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Doutor Carboni tem. Eu também tenho filhos. E acredito que uma boa parte dos internautas que estejam nos acompanhando também tenham filhos. Para a gente não ficar só no âmbito advocatício, que eu acho uma maravilha, mas nós também estamos aqui vivos. Já passamos por diversas situações, já temos um pouco de experiência na faculdade da vida. Doutor Carboni, o que está acontecendo que, na minha época, quando nós tomávamos uma Cuba Libre, que era o rum com a Coca-Cola, ou então quem estava sem dinheiro tomava o samba, que era a pinga com Coca-Cola. Esse era o duro. Era já o máximo. Se alguém fumasse um cigarro de maconha, meu Deus do céu. Mas hoje nós temos o ácido, hoje nós temos o êxtase, hoje nós temos a pedra, nós temos a cocaína, ainda vinculada com o álcool. O que aconteceu? Nós perdemos o controle? O que acontece, na opinião, não só do Dr. Ângelo Carboni como advogado, mas também como pai, como homem, como cidadão? O que está acontecendo para que a maior... desculpe, mas o maior... hoje em dia, o índice de mortalidade infantil é menor. O índice de mortalidade na terceira idade é menor, mas na faixa etária de 15 a 24 é o índice de mortalidade em proporção relativa que mais assusta os órgãos da Secretaria de Saúde e Educação. O que está acontecendo, não é doutor? O que está acontecendo, é o traficante, é diferente. Eu tinha um sobrinho, tinha 17 anos, o menino era um gênio mesmo. Ele entrou na USP para Direito, assim, direto, em primeiro lugar. Eu fiquei preocupado com ele, que tem uma festa todo ano lá, uma festa, acho que é por agora. É uma festa que eles põem fantasia e sai toda a molecada lá. E eu fiquei preocupado quando eu vi ele em cima de um caminhão lá pulando, mas era diferente do que aquele sobrinho que eu estava vendo. Eu já via que ele estava modificado. Ousado, ele estava lá 2 meses, lá na USP. Passou 2 meses ele já estava com problema de droga alta. Diz que ele começou com maconha, depois ele foi para cocaína. Rapidamente, a ponto de ter de ser internado. E lá onde ele estava internado, ou ele se matou ou mataram ele. A gente percebe a função do traficante. Quem trabalha no crime como eu, vê que os traficantes hoje, eles levam para a juventude, é estranho, mas levam. Eles conseguem viciar as pessoas e os viciados são as pessoas que levam a droga para os outros. Então, é uma espécie de negócio para eles tão rentável, e a juventude usa aquilo num instante. É triste de ver. Então, a gente vê depois o DENARC prendendo e a gente nota que são alunos, são pessoas drogadas também, que estão passando a droga simplesmente para usar, para consumo pessoal. E eles pegam condenações de 10, 15 anos e são meninos brilhantes, se não morrem. Então, eu acho que, de verdade, gente, é o tráfico de entorpecentes, são os traficantes, essas grandes redes internacionais que vêm aqui e se impõem. E eles vão para as escolas, eles começam com escolas públicas, particulares, que têm mais dinheiro, e não se interessa, começa 5, 10, 15 anos, eles querem viciar, porque é o lucro deles, pouco se importando que essa juventude vai acabar ou presa ou morta. O que eu acho, de verdade, é que nós precisamos de penas mais sérias, precisamos de mais gente séria no DENARC, precisamos de DENARCs em cada cidade, em cada estado, em cada local. O que a gente precisa de verdade é pôr esses bandidos a ferros, se não uma pena de morte. Porque eles matam muito mais que esses assassinos que tem por aqui. E não tem jeito. Se eles conseguirem chegar no seu filho, eles vão viciar. E para você livrar essa criança do vício, é praticamente impossível. Doutor Rogério, o senhor concorda que essa é uma visão que o doutor Carboni está colocando aí da presença Sim. do traficante? Nas suas palavras, gostaria que o senhor incluísse também a família e o momento social. Pois não, era justamente isso que eu ia comentar.
E você, Haroldo, como a sua área da psicologia vai poder também acrescentar alguma coisa. Na verdade, o que acontece? A partir da Constituição de 88, que deu a igualdade entre homens e mulheres, e a mulher foi para o mercado de trabalho, e nada contra a mulher ir para o mercado de trabalho. Eu acho que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, e isso houve uma situação de que, homem e mulher trabalhando, a criança ela acaba ficando sozinha. E, ficando sozinha, você acaba terceirizando a educação, ou se afastando da educação da criança. E quanto tempo mais você fica ausente, acaba coisificando o amor. Você fica muito tempo longe do seu filho e você acha que é compensar essa ausência com permissões que, na verdade, nossos pais, nossos avós, não faziam. Então, olha, mas eu fico tão longe do meu filho, agora ele quer passear, agora ele quer isso, e você acaba concedendo, e fica nessa situação. Então, do ponto de vista da família, Haroldo, doutor Carboni, eu penso exatamente desta forma, né? Porque é essa situação do afastamento da educação familiar, né? E a criança vai crescendo sem limites. Ela vai crescendo sem limites, se torna um jovem sem limites. Quando você quer tomar pé da situação, já é tarde demais, porque já está na mão do traficante, como disse aqui o doutor Carboni. Como eu disse a você, internauta, nós já estamos, mas ainda não vamos focalizar, mas nós já temos aqui um pequeno auditório e depois, com o passar do tempo, nós vamos informar como é que você se inscreve, as faculdades, para que vocês estejam aqui também. Eu vou fazer uma consulta aqui, sem focalizar ninguém. Nós temos algumas pessoas. Quem é a favor do que a USP fez? Dá para levantar a mão? Vocês concordam que seria correto o que o reitor fez? Encerrou a festa, não tem bebida, não tem festa, para justamente evitar maiores problemas. Quem é a favor dessa atitude pode levantar a mão? Temos uma, duas, três. Bom, enfim, são as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui no estúdio da UTV, com o programa Pergunte ao Dr. Carboni, foram unânimes. Todos são a favor de que a faculdade... Eu posso responder por que esse reitor fez isso? Eu vou contar para vocês. Há uns tempos atrás, numa cidade do interior, teve uma festa. Você falou para mim que a festa aqui era de três... Medicina, enfermagem e nutrição. A responsabilidade, pouco importa se é dentro da escola ou é fora da escola. No caso específico dessa cidade do interior, fizeram uma festa numa grande choperia, num lugar lá, que não era necessariamente no campus, mas em nome da escola, para angariar fundos para a formatura. Nessa festa, droga, bebida, tudo que é de pior que tem. E um rapaz foi lá, passou mal. Você estava junto comigo nesse programa, lá no outro programa que a gente estava. O rapaz passou mal, foi para o banheiro, demorou no banheiro, porque devia estar com uma dor de barriga terrível. O que fizeram? Arrombaram a porta, quebraram ele de pau, pisaram na cabeça dele, acertaram Só não morreu por Deus, mas ele ficou todo arrebentado, passou mais de 2 meses no hospital. Eu estou processando todo mundo. Estou processando a universidade, estou processando todos os relacionados ao lugar do evento, aos 3 cursos. Por quê? Porque é uma responsabilidade solidária. Quando eu dou os parabéns para esse reitor dessa universidade que mandou parar com tudo, é porque é o nome deles que está lá. Pouco importa se é na frente, se é atrás ou se é no outro local. Se está no nome da universidade e acontece um fato desse, se o faturamento é feito por algum motivo, ou se a festa é determinada pela escola por alguma coisa, a responsabilidade é solidária e o reitor entra pelos canos, ele é processado junto com a universidade e tem de responder por tudo que acontece. E aqui nesse caso é sério porque tem casos de mortes e tudo mais. Está de parabéns. Não tem que ter festa nenhuma lá, só festa cívica, só festa importante, festa que traga alegria de dia, sem bebida alcoólica, sem nada. E traficante bom é traficante morto.
É isso aí. Eu acho também, nós tivemos uma visão dentro do aspecto jurídico, o doutor Rogério deu uma visão dentro do aspecto da família, e eu vou fazer uma colocação bem breve a respeito do momento social. Eu acho que nós vivemos hoje um momento social químico. Para tudo tem uma solução química. Se você quer emagrecer, tem uma medicação, você não precisa fazer dieta. Se você quer ficar saradão, existe um anabolizante que deixa você forte. Se você está tenso, você não precisa fazer um relaxamento, ou então vai nadar, fazer uma atividade física. Não, existe um sedativo, um ansiolítico que você toma e você dorme. Enfim, nós vivemos hoje um momento químico em que, para eu também lidar com a minha inibição, com a minha timidez, eu tenho que beber ou então usar alguma coisa para me aproximar do sexo oposto. Tanto é que existe hoje uma droga chamada sextase. É uma mistura de êxtase com o Viagra, né? Por quê? Porque o indivíduo está mostrando que tem dificuldades em se aproximar do sexo oposto e para garantir uma relação sexual, diz que usa o Viagra para turbinar. Mentira, tem medo de falhar. E depois sobe a temperatura, uma série de coisas, ele acaba usando também o êxtase, enfim, vira um poliintoxicado e que muitas vezes acaba em morte. Lembrando aos internautas do japonês, do chinês, que morreu no trote da USP, na piscina. Sim. Nós tivemos também um caso de um assassinato dentro da USP, que me parece que foi esclarecido, e esse ainda do Vitor Hugo, que nós não sabemos. Parece que o laudo toxicológico acusou que ele teria usado alguma substância psicoativa, mas não se sabe como é que ele foi aparecer boiando na raia olímpica. Parece que até agora não há um esclarecimento. Estou correto ou não? Isso, e não eu há, acho né? que não tenho esclarecimento ainda. E também acho que, além desse momento químico, nós vivemos uma situação em que os pais estão confusos. Puxa, meu filho já não tem mais 18, tem 20. Mas daí, ele tem 20, será que por ele ter 20 anos, nós pais ainda não temos o direito de perguntarmos onde você vai, que horas você vai chegar? Olha, eu estou preocupado com você, minha filha. Inclusive, o índice de estupro na USP é alto. Muitas meninas acabam com vergonha não falando, mas há vários casos registrados de estupro. Portanto, eu acho que o reitor tomou uma atitude correta, mas acho que todos nós, assim, que aqui demos a nossa opinião, modéstia à parte, eu acho que deve tudo ser pensado, o aspecto jurídico, como bem colocou o doutor Carbone, como bem colocou o doutor Rogério também, aspectos familiares, mas também nós, como sociedade como um todo, precisamos voltar a reavaliar os princípios de ética, de certo e errado, de moral, de civismo, noção de família, porque tudo isso pode ter certeza que colabora para que tenhamos tristes estatísticas com mais de 50 mil homicídios previstos para o ano de 2014. Mais de 50 mil, sendo que uma boa parte desses homicídios nós temos jovens que matam e que morrem. Você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, 5052-6622, ou pelo chat da emissora, ou então aqui pelo meu Twitter, @haroldo_lopes. Você faz qualquer pergunta para qualquer um de nós aqui da mesa, que estaremos com toda boa vontade para responder a vocês. Jovem gay é morto a facada na frente do Ibirapuera. Polícia investiga a hipótese de que crime esteja ligado à homofobia. Vítima havia se distanciado de amigos quando foi atacado. Um jovem morto a facadas ontem de manhã, perto do portão 3 do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O estudante Marcos Vinícius Macedo Souza, de 19 anos, 19 anos, chegou a ser socorrido por policiais militares, mas, infelizmente, após alguns minutos, ele veio a falecer. A polícia suspeita que o crime foi motivado por homofobia. Mais um crime, doutor Rogério, como é que o senhor vê? Mais um crime de intolerância, né? de homofobia. E, na verdade, nós tivemos uma outra situação também por situações homofóbicas de agressão no metrô, né? Houve um casal aí, essa semana também, que foi agredido dentro de um vagão do metrô, por um grupo também, e aí por ataques, diz a matéria, por ataques homofóbicos. Teve aí uma situação,
Mas esse tipo de conduta não é tolerada, não deve ser admitido esse tipo de intolerância. Então, aí, o que fica, a polícia tem que esclarecer, tem que prender, sim, e tem que responder na medida da sua participação. Né? Não importa a opção sexual da pessoa. Eu não tenho que me incomodar com a opção sexual de qualquer pessoa. Então, na verdade, esse tipo de crime a sociedade não pode tolerar. Homofobia é intolerância. Beira a intolerância racial. Claro que, guardadas as devidas proporções, existem diferenças. Não está aqui se comparando uma coisa a outra. Né? Mas toda intolerância deve ser punida. Doutor Carbone, antes de passar aí, eu já tenho um internauta na linha. Só um minutinho que a gente já dá espaço aí. O falecido jornalista Ferreira Neto disse que se houvesse uma vacina contra o homossexualismo, todo mundo teria dado no seu filho. Se houvesse, isso teria aplicado no seu filho quando pequenininho? Eu quero dizer para você o seguinte, ó, gay, não gay, é tudo gente, é gente de Deus. Ninguém sabe os motivos pelos quais um é macho, outro não é. Isso é coisa que a gente não depende da gente. Agora, o que eu não entendo é a intolerância. Eu não entendo essa forma assassina de grupos que saem por aí matando os outros. Com certeza. E eu vou dizer para vocês uma coisa, esses cretinos que fazem isso, eles não sabem a cana que eles vão pegar. Mata um rapaz desse, depois vão pegar aí esses grupos que fazem isso, pega 22, 23, 25 anos, passam a vida inteira deles na cadeia por uma besteira, por um ato de machismo idiota. Porque, às vezes, tem um gayzinho também na casa deles, e daí? Essa pessoa, às vezes, é muito melhor do que esses machões que passam a vida inteira presos, dependendo do Estado, e como se fosse lixo lá jogado nos cantos, quando, na verdade, poderiam ser úteis aqui, e se juntar com todos como se fossem todos irmãos. Porque, na verdade, gente, branco, preto, azul, amarelo, gay, macho, não interessa para a gente. O que interessa de verdade é a união dos povos. Isso que é importante. Gostei da resposta, faço das palavras dos meus dois companheiros as minhas. E é brincadeira com o diretor que o bicho o cara é macho. E lógico, estou fazendo uma brincadeira porque eu também não tenho absolutamente, eu acho que as pessoas devem ser felizes independente se escrevem com a mão esquerda ou com a mão direita. O importante é que você escreva. E com a sexualidade é a mesma coisa. O importante é que você seja feliz. Desculpe. Internauta na linha, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, meu nome é... E eu gostaria de fazer Caiu a linha? Oi? Alô? Alô, boa noite. Alô, boa noite? Acho que nós temos alguém na linha aí, mas está difícil aí a conexão aí. Boa noite, alô, boa noite. Boa noite, eu queria fazer uma pergunta para o Rogério. Eu estou ouvindo, a gente vai tentar fazer aí, acho que uma nova ligação, porque nós aqui estamos completamente sem retorno é uma tele... Não, né? Daqui a pouquinho ela entra. Então, eu também concordo com o que vocês colocaram. Caiu. Daqui a pouco ela volta aí, 5052-6622. E aproveitando que já estamos falando aí de sexualidade, aí, olha, após casos no Sul, agora a nudez foi na Paulista. Pois é, tá virando moda, né? Agora a nudez foi na Paulista. Vamos sair tudo pelado, vamos correr na 23 de maio. Se a moda pega... Homem foi levado ao centro psiquiátrico. Caso anterior rendeu condenação. O que está acontecendo aí? Que lá no Sul a mulherada agora deu de correr. E aliás, parece que tem uma que é reincidente, né? Aquela que faz MMA, não é isso, né, o diretor? Ela parece que voltou. Isso. E entrou, aí como diz o doutor Carbone, entrou em cana. Aí né? A polícia agiu. Aí a polícia falou, o teu negócio é querer chamar a atenção mesmo, quer fazer exatamente, graça. Agora saiu um sujeito aí correndo na Avenida Paulista, o que está acontecendo? Pois é, então. E esse foi realmente levado para um centro psiquiátrico. Na verdade, ele andou aí pela Paulista... pelado no meio dos carros, na faixa exclusiva de ônibus, fazia que estava falando ao celular. Quer dizer,
uma situação que a sociedade não consegue mais lidar, a pessoa não consegue mais lidar com as suas próprias emoções e acaba aí, talvez, querendo chamar atenção. Ele está em observação para ver se tem problemas psiquiátricos, doutor Carbone. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, ó. Quem está fazendo isso é idiota. Sabe por quê? Porque há um ano atrás já teve um rapaz condenado por sair pelado aqui em São Paulo. Ele pegou 1 ano e um mês de detenção, tá? No regime semiaberto. Sabe por quê? Porque enquadraram ele com um ato obsceno e ele também se desentendeu com os policiais. Então, isso é muito bonito mostrar por aí sai uma mulher pelada, que coisa de louco, aí parece um homem pelado. Mas a cana que vocês vão tomar, a vergonha... Deixa eu explicar para vocês como é que é a historinha aqui. É assim, ó, o otário chega lá, para mim é um demente, né? Ele sai, tira a roupa e sai correndo. O que vai acontecer? Ele vai atravessar entre os carros. Isso é atentado violento ao pudor. Aí, de repente, criança vê. Se criança vê, já vai trazer mais problema para ele, tá? Mas vamos imaginar que nenhuma criança veja e a polícia vem aqui e dá uma cana nele. Ele vai ser levado para a delegacia pelado, ele vai lá no curró. Se tiver uns 4 ou 5 amigos lá presos junto, ele já tem a possibilidade de lá mesmo acontecer algum problema para ele. Aí ele vai entrar na delegacia, ele não tem roupa, né? Vamos colocar ele num corrozinho lá. Se tiver mais 4 ou 5 lá, então vocês já entenderam o que vai acontecer para esse menino, né? Se for menino. Aí o que vai acontecer depois? Aí vão fazer um processo, provavelmente ele vai ter que pagar uma fiança, vão ter que trazer a roupa dele de casa, mas eu digo para vocês, não compensa. Olha, a gente estava acabando de falar de um demente que sai por aí matando. Quando o Haroldo falou, eu me lembrei, tinha uns coitados dos meninos, tem um local que é mais os gays, funcionam perto da Augusta lá. Eles passam com faca e esfaqueiam as pessoas sem saber quem é. Então, é um negócio terrível, porque não tem nem motivo para você. O motivo é fútil, é torpe. Então, a pena já vai para 20, 30 anos de cadeia e não vai sair nunca mais. Não é normal. Agora, o sujeito sair pelado... Imagina quando você chegar numa cadeia cheia de preso. Porque homem com homem, mulher com mulher, não tem jeito lá. E ser pelado lá, filhão. Quando teu pai for te buscar e pagar fiança, você vai sair de lá como? Vai sair de vestido? Então eu pergunto para vocês, não era melhor pegar, pôr um calção, anda de bicicleta, é melhor. Porque senão, filhão, depois não adianta chorar. Aí o Haroldo explica. Vai desestressar de outra forma. O que eu acho vai é que desestressar de outra forma. Se a moda pega, eu só fico imaginando o metrô às 6 da tarde. A coisa vai ficar... Não, começa a complicar. O auditório aí está dando risada, mas eu não entro nesse metrô, não. Haroldo, eu não entro nem de frente, nem de Rogério, trás, nem de lado. Vocês imaginaram 2 homens se beijando na boca, pelado dentro de um metrô lotado? Não, fala para mim. Vai. A Rosa de Avaré. Rosa, fala aí, Rosa. Vamos ver aí o chat. Meu filho foi preso por causa da pensão alimentícia e ficou 30 dias na cadeia. Agora que saiu, está com medo de tudo. Não quer trabalhar nem sair da rua. Gostaria de saber do Dr. Haroldo Lopes o que posso fazer. Eu tenho a impressão que o seu filho está sofrendo de um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é toda situação que foge ao seu cotidiano. Eu também acho que depois até os doutores podem dar até uma opinião, eu acho às vezes um pouco exagerado determinados tipos de penitência, às vezes o sujeito não está fazendo por maldade, mas enfim, sem entrar nesse mérito, eu acho que ele está sofrendo de um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é caracterizado por isso mesmo, o indivíduo ele passa a se isolar, ele tem medo de principalmente reviver aquela situação, quando dorme, sonha com a situação que o traumatizou. Muitas vezes pode haver necessidade até de medicação, mas o ideal mesmo é uma psicoterapia, porque quando apresenta esses sintomas, é sinal de que o psiquismo do seu filho não conseguiu trabalhar com toda essa situação. Ele não conseguiu administrar essa situação. Então, o que acontece? Eu jogo para o meio externo aquilo que eu não estou conseguindo resolver internamente. Então, o perigo que tem dentro de mim, ou que ocorreu
comigo uma detenção, eu jogo para o meio externo. Então, o meio externo passa a ser perigoso e eu me recolho, não converso com as pessoas e pode, inclusive, apresentar sintomas físicos como taquicardia, sudorese noturna, às vezes até mesmo problemas gastrointestinais, cuja base é o fator emocional. O ideal é estar deixando essa pessoa à vontade para que ela fale da raiva, se ela se sentiu injustiçada, ou então se o castigo foi exagerado, se ela tem medo, se ela tem, enfim, reivindicações a fazer por tudo que passou, o ideal é deixar com que essa pessoa se manifeste bastante e, aos poucos, que ela possa ir compreendendo que todos nós estamos sujeitos a isso e que existem pessoas boas, existem pessoas idôneas e mais também existem pessoas inidôneas, existem leis que são maravilhosas, existem leis que são exageradas. Mas o mais importante numa hora dessa é você estar do lado da pessoa que está com estresse pós-traumático e às vezes até nem falar nada, mas simplesmente deixar claro, estou aqui do seu lado para o que der e vier. Mas, normalmente, com o tempo, a capacidade de resiliência humana, às vezes, até mesmo sem medicação, o indivíduo vai se resgatando, fazendo as suas resoluções psíquicas e, na maioria das vezes, voltando ao seu estado normal, sem maiores complicações. Só lembrando que as 3 situações que mais criam estresse pós-traumático: o óbito, o rompimento de uma relação conjugal e também quando nós perdemos a nossa fonte de renda. Isso, principalmente para o gênero masculino, é horrível quando você não tem como se sustentar e isso mexe com qualquer homem. Obrigado pela sua participação, Rosa. E você também pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Se você estiver fora de São Paulo, é 0 operadora 11 50 52 6622 ou então pelo chat da emissora aqui da UTV, pergunte ao Dr. Carboni. Dr. Rogério, aqui a produção, o diretor estava me lembrando que o senhor tem um assunto que é de interesse nacional a respeito da resolução de algumas situações em que talvez não haja tanta burocracia da justiça, presença de advogados. Eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto, porque já para mim interessa, porque eu já tenho algumas broncas para resolver e já me interessa. Certo. Na verdade, o que nós estamos colocando é o seguinte, isso vai demandar, eu vou explicar daqui a pouco, mas isso vai demandar uma mudança de cultura da própria sociedade e uma mudança de cultura do meio jurídico, principalmente dos advogados. Por quê? Nós estamos acostumados a tudo que nós temos, todos os nossos conflitos, qualquer coisa que eu queira resolver, eu resolvo por intermédio do Poder Judiciário. Ou seja, eu vou resolver tudo por intermédio de uma ação, eu vou processar, eu vou colocar, como se diz aí no popular, eu vou colocar no pau. Isso atabalhoa a justiça. E um processo, você vai começar um processo de indenização, esse processo vai demorar no mínimo 2, 3 anos. E isso não significa que você vai receber em 2, 3 anos. Então, na verdade, o próprio Poder Judiciário, além de, pela quantidade, nós estamos falando aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do país. Não consegue dar conta das demandas. Por mais que juízes, por mais que desembargadores se coloquem à disposição do jurisdicionado, se coloquem à disposição do cidadão para resolver os conflitos que foram trazidos até ele, enquanto ele está resolvendo não sei quantos mil processos em um mês, 2, 3 mil processos estão sendo dados entrada só para ele decidir. Chegam às mãos dele para ele decidir. Né? Então, não consegue dar vazão nisso. E são situações que, muitas vezes, chegam ao Poder Judiciário por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de entendimento. Então, na verdade, precisa dessa modificação de cultura da sociedade, no sentido de não há necessidade de tudo se judicializar. Né? O que é judicializar? Tudo eu vou ingressar com ação. Né? Eu estou trafegando aí, a pessoa,
utiliza ou, por uma manobra mais radical, mostra o dedo maior que ela tem na mão, a mim, vou processar porque eu me sinto ofendido. Lá vou eu ingressar com pedido de dano moral. Não é assim. Então, nós precisamos ter essa mudança de cultura. Mas aí, pensando aqui, os advogados falam, mas espera um pouquinho, eu preciso da minha reserva de mercado, eu preciso também, né, dessa situação de resolver no Poder Judiciário. Não é verdade. É um novo ramo, é uma nova forma de atuar em benefício da sociedade para você, advogado. Pensa, você vai resolver isso de uma maneira muito mais eficaz para o seu cliente, que em pouco tempo vai ter a sua solução, aquilo que ele quer ver satisfeito, resolvido em poucos meses. Chama para um diálogo, chama para uma conversa. Nós estamos aqui, né, nos reportando as situações anteriores que foram discutidas aqui hoje, doutor Haroldo, doutor Carboni. Tudo por falta de diálogo, por intolerâncias, né? Que se nós tivéssemos essa oportunidade de dialogar, de tentar uma conciliação antes do processo, não tenho a menor dúvida que isso traz um benefício para toda a sociedade, inclusive para Rogério, os advogados. Eu queria a sua opinião e também do Dr. Carboni. Eu acho que foi no ano passado, no começo do ano passado, foi capa da revista Veja. A revista Veja dizia o seguinte: por que que a 5ª e a 7ª Vara Criminal, em um ano, coloca o sujeito na cadeia? Somente a 5ª e a 7ª Vara Criminal. Aí, lógico que eu me interessei e fui ler a reportagem, capa da revista Veja. E lá dizia o seguinte, que eles só aceitavam como fato para se levar em consideração aquilo que realmente fosse contundente, aquilo que fosse concreto. Ou seja, não tem algo concreto, cai fora. Arquiva, cai fora porque não recebe a denúncia, não instauração. Eu tenho a impressão que vai de encontro com que... Vai de encontro, não. Eu tenho a impressão que vai a favor do que o doutor está dizendo, e me parece que também é um procedimento que os juízes podem fazer, né? Porque, de repente, a gente vê tanta situação que está escancarado que houve um crime, que houve um delito, e alguém vem e diz assim, mas como diz aquela piadinha, né? Aquela piada diz que o sujeito procurou um advogado criminalista e disse assim, doutor, eu procurei o senhor porque me disseram que o senhor é muito bom. O senhor é muito bom. Eu procurei o senhor, eu matei minha mulher. E eu quero que o senhor me defenda. Ele falou, então vamos começar agora. Comenta-se que o senhor matou a sua mulher. Então eu achei interessante essa reportagem, que os juízes só trabalham com aquilo que é contundente, e acredito que o Ministério Público também. Aquilo que não é uma prova concreta, nada de se levar em consideração, e a outra parte que se manifeste, com coisas que não são concretas. Doutor Carboni. Haroldo, você está falando em crime aqui, é diferente. Essas 2 varas que levam um ano para julgar e condenar... Que é uma raridade. Não põe na cadeia coisa nenhuma lá, porque tem que guardar todos os recursos. Então demora, a não ser que foi preso em flagrante. Mas processo muito rápido dessa natureza que você está falando, no rito criminal, é difícil de acontecer. A não ser se for assim, ritos especiais, como tráfico de entorpecente, como estupro. Mas, na realidade, se o juiz for muito rápido e impedir a prova, anula o Tribunal de Justiça, manda soltar a pessoa e os juízes passam um carão. Agora, o que o doutor Rogério quis dar a entender, eu entendi, é na parte civil. O problema, ou também abrange a parte criminal, doutor Rogério? Não, a parte criminal não, porque o direito de punir aí é exclusivamente O senhor podia dar um exemplo concreto? Para que, por exemplo, assim, pudesse... Claro, não tenho a menor dúvida. Ficar um pouco mais... Perfeito. Mais visível aí para todos nós. Dá um exemplo do que poderia ser um caso e como poderia ser resolvido. Perfeito. Sem toda a extensão. Você realiza aí, você tem um veículo, acabou de comprar um carro e você faz o seguro desse veículo. Quando você faz seguro, você está pretendendo se prevenir de uma situação que pode vir a acontecer futuramente. Não é? Ou seja, você está preservando o seu patrimônio de um dano que eventualmente possa no futuro acontecer. Esse dano acontece por uma circunstância aí, seu veículo foi roubado. Ou seu veículo você deixou estacionado
voltou, ele não está mais no local, o seu veículo foi, então, furtado. Você aciona a seguradora fala, não, eu não vou lhe pagar. Eu não vou lhe pagar e, se você quiser, você entra com ação. Ótimo. O que você pode fazer antes de entrar com essa ação? Chama a seguradora para uma conversa. Procura um advogado. Esse advogado, antes de ingressar com a ação, o que ele deve fazer? Olha, manda uma carta, manda uma notificação para a seguradora e fala, olha, vamos resolver? Não há necessidade aqui de nós resolvermos no Poder Judiciário. Por que vocês não querem pagar? Ah, nós não queremos pagar por causa disso, disso, disso. Não, vocês estão errados por causa dessa situação. Está aqui a documentação, isso que vocês estão falando. Então, primeiro, tenta resolver. Não conseguiu resolver, o Poder Judiciário fica com uma última ratio. Ou seja, mas isso na esfera civil e trabalhista, normalmente, numa primeira audiência, o juiz não costuma perguntar às partes, pode haver acordo? Perfeitamente, entre as Haroldo, partes? só que aí nós já estamos falando num processo. E tem mais ainda. Você falou para mim que o teu é em julho, você entrou com uma ação. Você vê quanto tempo demora para a primeira tentativa de conciliação. Agora, o que o doutor Rogério está falando aqui, eu discordo em parte. Vamos lá. Os procedimentos, as companhias de seguro que não querem pagar, como ele está contando aqui, normalmente você tem que escolher uma boa, porque elas querem inventar tudo que agora não querem pagar mais, sabe? Faz de tudo, como ele está falando, não tem é a menor verdade. dúvida. E quando você vai lá reclamar, você não tem para quem reclamar, porque já decidiram e acabou, manda entrar com a ação. Agora, tem uma coisa que mudou, e o doutor também tem que estar por dentro disso daqui. Os procedimentos hoje são tudo digitais. Antigamente eu podia mandar para o juizado de pequenas causas, demorava um tempão, às vezes leva 6 meses, 8 meses para fazer a primeira audiência. Gente, eu entro com a ação digital hoje, contra um problema de telefonia, essas empresas todas que tem aqui, ou uma companhia de seguro, ou seja lá o que for. Atrás não querem pagar aquela franquia, sabe, aquela diferença. Vocês não acreditam, os advogados deles, para não ter custo, eles já têm um valor de acordo. Então, eu entro com a ação hoje, quando ele é citado, porque assim, é digital, você entra com a ação, já recebe na hora, o juiz já despacha, já sai a carta de notificação, eles ligam para cá. Em uma semana nós estamos fechando acordo e eles pagam em 15 dias. Doutor, se o senhor for no meu escritório, o senhor vai levar susto. Às vezes sai 20, 30 ações encerradas em um mês. É uma maravilha o que está acontecendo agora nessa situação. E vocês não deixam de ter o advogado junto também, porque senão como é que eles vão viver, meu Deus do céu? O que a gente está vendo em tudo que é lugar é a tendência não precisar de advogado. A gente vê até na trabalhista estão tentando fazer essa situação. Agora eu digo para vocês o seguinte, o advogado trabalha 5 anos, estuda, faz, tem que passar no exame da ordem. Depois ele chega e tem que propor essa ação e tem que contar como é que é com detalhes. Se você vai lá sozinho lá e conversa na companhia de seguro, eles vão enrolar você e vão te dar muito menos do que você tem direito. Então o que eu acho, com todo o carinho que eu tenho pelo doutor Rogério aqui, eu acho que uma ação bem proposta, e às vezes é rápida. Gente, olha, só para vocês terem uma ideia, eu pego aqui e não veio a minha mala do avião, e eu fiquei uma semana sem a mala aqui, ou eu fui para uma cidade do interior, uma cidade, desceram lá o avião e eu estou sem mala. Gente, eles pagam 5, 6 mil reais em 10 dias com Agora, a ação. eu Ainda queria... pagam os honorários de advogado, isso que é importante. Eu queria deixar uma pergunta aqui para o senhor, doutor Carboni, e também para o doutor Rogério. Os doutores lembram da súmula vinculante, não é isso? Vamos desvincular isso. Súmula vinculante. Então, o que seria isso? Um caso que foi trânsito julgado, semelhante, não haveria necessidade de passar tudo de novo na mão de um juiz. Por exemplo, o sujeito foi lá e passou um farol vermelho e atropelou uma pessoa. Então, todos os casos semelhantes, não haveria necessidade. Cada caso é um se caso. Tivesse, no Haroldo, se tivesse sido aprovado a súmula vinculante. Mas, segundo o que se comentou na mídia, é que não foi aprovado justamente porque era de interesse dos advogados, para que se possa recorrer e também para satisfazer a vaidade dos juízes. Mas eu quero que vocês me respondam.
Eu quero que vocês me respondam, independente de eu ser nazista ou não ser nazista. Eu lavo meu protesto Eu aqui. vou, e daqui a pouco tem Eu coisa não boa. concordo. Daqui a pouco tem novidade aí para vocês aí. Mas- Daqui a pouco tem coisa boa para vocês. Mas olha, Pelo amor de Deus, um nazista aqui, nós o outro do outro vamos- lado aqui, tá que não quer nós mais advogado vamos- e eu vou trabalhar daqui como? a pouco- Eu vou vender farofa na feira, pelo amor de doutor Deus. Rogério e doutor Carbone vão responder. Essa situação que o doutor Rogério colocou me parece super interessante, como a súmula também. Isso diminuiria o número de processos e não daria tanto trabalho para os juízes. Mas parece que é super importante. Aliás, rapidão. na verdade, Rapidão. Mas tem uma Rapidão. coisa, peraí, de resposta. Rapidão. Sabe o que me lembrou? O Rogério põe os alunos dele lá para fazer acordo e a gente não vai ver nunca mais nada. Isso não vale, tá? Sabe, Isso olha, é uma Não, ao maldade. contrário, Pra vocês eu ensino que meus são- alunos a judicializar. Eu Vai vou, pra ensinar, vocês que eu vou são- ensinar os alunos do Rogério a ganhar dinheiro. É isso que precisa. Para vocês que são os alunos aí do Dr. Rogério, diz que um sujeito era um grande advogado e o filho também se formou em advocacia. Já conhece, né? Sim. Aí o pai chegou e falou: tá aqui, filho, eu vou entregar a você um inventário para que você trabalhe. E o menino saiu contente, satisfeito, e depois de 40 dias ele chega para o pai e fala: pai, eu tenho certeza que você vai ter um orgulho de mim. Já resolvi todo aquele inventário que o senhor me deu. Pai levou Aí o pai 25 olhou anos para fazendo. ele e falou: mas tu é burro mesmo, hein? Dei um trabalho para você fazer ideia durante 10 anos e você me resolve em 40? O que tu tem na 40 cabeça, dias, rapaz? Nós vamos para o intervalo e eu aguardo você aqui na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, porque eles vão responder se o advogado age ou não dessa forma. A súmula vinculante, por que não foi para adiante? E essa proposta do Dr. Rogério, mas daqui a Mas pouquinho... eu quero meu direito de depois, resposta. daqui a pouquinho, depois do comercial. Eu aguardo você, não sai daí, a gente já volta já já. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.
sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9h, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sem luz, então. Nós já estamos no ar, vocês não Oba. perceberam que nós estamos no ar? Aqui pela AltV, com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Todo mundo conversando e ainda bem que vocês estão dando, o pessoal aí no auditório dando risada aí, mas a gente fica falando e estamos no ar, já saiu de bobagem. Estão distribuindo paçoca. Nego já perdeu emprego por causa disso, você se lembra disso? Vaza, microfone aberto. Nossa, tá aquele ministro que era o Recupero. Ele não sabia, né? Ele falou, eu quero que o povo que se lasque. E tinha uma emissora. Perdeu o cara. Teve que puxar. Ele mesmo saiu do tapete, não precisaram nem puxar. Mas nós temos aí mais um internauta aí se manifestando através do chat. É o Alan, do Jardim São Paulo. Vamos lá, Alan, sua pergunta. Comprei um celular Xingling. É isso mesmo? Xing-Ling. Xing-Ling? Xing-Ling, o pessoal está rindo de mim. Eu tenho obrigação de saber como é que se lê esse negócio. Xing-Ling? E a bateria veio com defeito. O vendedor da loja está me enrolando faz 3 meses, sempre com a desculpa de que não tem celular para trocar e nem bateria substituta. O que posso fazer? Resposta, doutores? É ele aqui, ó. Comprar um celular que não seja Xing-Ling. Na verdade, o que acontece? Possivelmente você comprou um produto pirata, você não tem como reclamar. Eu nunca tinha ouvido falar no tal do Xing-Ling. Bom, agora eu vou entrar nessa. Ixi. Se você comprou esse celular aí... O Xing-Ling. O Xing-Ling, eles dão para você uma espécie de cartão e atrás ele escreve o número. É evidente que isso daí tá certo que deve ser uma importação pirata. Mas você tem direito, sim, de fazer uma representação, ou, no Pequenas Causas, você vai lá, pega o endereço do sujeito, tira uma fotografia da loja dele, o cartãozinho, o próprio aparelho,
você vai com testemunhas e você vai obrigar ele a devolver o dinheiro para você ou entregar um aparelho novo com uma bateria nova. Outra coisa, o juiz, quando tomar conhecimento de que ele não tem nota fiscal e esse é um negócio xing-ling, como a gente está falando aqui, ele vai oficiar ao Ministério Público, o artigo 40 do Código de Processo Penal, vai mandar abrir um procedimento, chama descaminho, e, ao mesmo tempo, ele vai chamar também a municipalidade para fazer a tributação. Ou seja, quem vende uma porcaria xing-ling, e se você comprou, você tem todo o direito do monte de rever teu dinheiro de volta, e conta para as autoridades que acaba com isso. Mas o senhor não está na terra do Michael Jackson, desculpe, já falecido, finado, o Neverland, porque xing-ling tem aqui em Pinheiros de Monte, xing-ling tem na Praça da Sé, tudo sem nota, xing-ling, mas nem por isso eles não têm obrigação de tá trocar. espalhado em nem tudo por quanto é isso, lugar. Mas isso daí é culpa do prefeito. E essas autoridades sabem, mas, na verdade, mas é engraçado. Quer dizer que Carbone... para mim, para você, internauta, o pessoal que está aqui no auditório, quer dizer que nós compramos tudo com nota. Tudo que está aí espalhado aí pela região aqui, que a gente sabe, onde comprar um celular sem nota, onde comprar tanta coisa sem nota, e eu só acho meio mágico. Desculpe, doutor Carbone, hoje é um dia especial, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo porque é um dia especial para o doutor Carbone, mas eu discordo, esse papo de... Você vai chegar lá para o chinês e falar, ô xing-ling, quero uma nota, ou você toma cada tapão na orelha, porque não tem xing-ling, nota fiscal para nada disso. Esse é um país que não tem nota fiscal. Está na questão. É claro que tem o dever aí de emissão da nota fiscal, não é essa a questão. Mas, na verdade, se o produto que ele comprou é um produto de descaminho, se é um produto pirata, ele vai responder também. Então, na verdade, Mas, doutor, o consumidor aí a gente também responde. A gente vai prender metade de São Paulo, doutor. Se nós formos comprar produto pirata, se nós formos aplicar, sabe, comprar produto se nós pirata, formos aplicar o que o senhor está falando, metade de São Paulo vai preso. Olha, eu vejo gente que paga uma nota de aluguel, paga uma nota de imposto, a prefeitura fica fazendo fiscalização, vem tudo que é gente, vem vigilância sanitária, vem o diabo lá na tua loja lá para verificar o corpo de bombeiro, e o prefeito deixa instalar um sujeito na frente vendendo pastel. Ou se não, vendendo um pirata. Agora, eu digo para o seguinte... E aí tem nota fiscal? O que eu gostaria de verdade... O senhor falou do pastel, mas não é pastel. Não era só processar tem radinho, tem celular, não. tem um monte de Devia coisa. pegar e pôr para fora o prefeito, que não faz nada, e que permite que esses vagabundos fiquem vendendo na porta da gente. Pronto, abriu a caixa de ferramenta. Na hora que pega lá e faz um pastel lá, que põe carne podre, põe gato lá, que não tem procedência nenhuma, e que o coitado come como está com fome, ele está deixando de comer o pastel lá dentro, que paga imposto, que a carne é verificada pela vigilância sanitária, que tem um nível de limpeza que não está no meio dos ratos. Bom, agora, a culpa então, é da prefeitura. Bom. Mas eu, de verdade, eu só mando processar o xing-ling, mas o prefeito devia estar junto na relação e tem um procedimento próprio que vocês podem processar o prefeito num juizado especial junto com ele. A verdade é que Então, aí doutor tem um Carbone, monte de gente que recebe um troquinho, todo mundo fica quieto e o produto pirata não para de vender. E tem até comerciante que quer, na frente do comércio dele, que o xing-ling continue vendendo sem nota, porque traz um movimento tremendo e acaba entrando para dentro da loja do cara que vende com nota fiscal. Na verdade, deixa eu só prestar aqui. Isso é um problema de gestão e sério, grave. Até esclarecer para o Alan, eu coloquei aqui a situação, a resposta para o Alan, no sentido de o produto sendo pirata para ele tomar a cautela, porque adquirir produto pirata também é crime. Colocado isto, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, e como disse aqui o Dr. Carbone, ele lhe dá o direito de, se qualquer mercadoria com defeito, primeiro, o fabricante, o comerciante, o fornecedor, ele tem o dever de sanar esse vício no prazo de 30 dias. Isso é um direito seu como consumidor. Se este vício não for sanado nos 30 dias, você tem 3 alternativas. Ou você pede o seu dinheiro de volta,
Ou você pede a substituição do produto por outro igual, ou você pede o abatimento do preço. Você, como consumidor, pode escolher. Então, veja, o que você pode fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é dar a oportunidade para esse fornecedor sanar o vício, trocar a bateria, te entregar o produto funcionando. Se este produto não for, ou se esse vício, se esse defeito não for sanado dentro dos 30 dias, você pode escolher, dentre essas 3, uma delas. Aí vai na proposta que o senhor estava falando, de tentar negociar sem procurar a justiça. Perfeito. Então, já exercendo aqui o meu já exercendo aqui o meu direito de resposta, que eu estou colocando como direito de resposta, doutor Carboni, não é eliminar o processo. O processo digital eu também sou favorável, é uma maravilha. Você resolve pelo processo digital. Doutor Rogério esqueceu de uma coisa, aí eu pedi danos morais. 10 vezes o valor do aparelho Xing Ling. Ele esqueceu, porque lá no acordo dele não tem. Então, além de dar o celular novinho, uma bateria novinha, mais 10 vezes de danos morais que ele esqueceu. Por isso que eu Procure o advogado e entra com a ação, que você vai ganhar uma grana. E se esse cara ainda está vendendo o Xing Ling lá, dá para ficar com a lojinha dele e você pega e começa a vender você. Por isso que eu falei Neverland. Por que na minha fala eu comecei, olha, é uma mudança de cultura da sociedade, é uma mudança de cultura da advocacia, nesse sentido de você tentar uma solução pré-processual, antes de existir o processo, você tentar resolver os seus conflitos. Eu acho que isso vai ser uma tendência. Talvez agora, aqui, nós não consigamos visualizar isso, mas isso, em breve, será uma tendência Doutor dentro Rogério, do ramo da eu acho que a advocacia. pessoa, quando ela procura um advogado, é que ele já tentou de tudo, coitado. Ele foi até fazer BO e não deixaram fazer o BO, porque não vai fazer de preservação de direitos. Doutor Rogério tem razão. O que eu achava legal, de verdade, era nas universidades, nas faculdades, nas grandes universidades, como o doutor trabalha, é ter um lugar lá para fazer esse tipo de conciliação, chamar as pessoas e tentar fazer esses acordos. Aí seria maravilhoso. E os alunos aprenderem como é que se faz esse contato. Esse contato é importante, é bom ter uma espécie de conciliador lá, que seria um aluno já de 4º, 5º ano, que tem um pouco de noção já geral de direito, e aí as pessoas fariam as conciliações, se Deus quiser, pela forma que ele diz. E ia exonerar, sim, a logística jurídica. Mas, quando chega no advogado, o advogado já pensa claramente, já verifica todos os direitos do cliente dele e vai exercer esse direito e vai jogar pesado. Porque quem não quis fazer acordo com o doutor Rogério, cai na mão dos advogados que nem eu e está frito. E antes de passar aqui para a Marisa, só comentando que, na minha opinião, enquanto a gente não resolver aquela passarela que tem lá embaixo, onde o pessoal entra e sai com mercadorias, e enquanto também a gente não tiver gente mesmo para fiscalizar o que é container aí no Porto de Santos, isso não vai ter solução, porque, olha, quem chega ali no Porto de Santos e vê um número de container, não dá para você investigar o que tem em cada um deles, e é assim que a situação ocorre. Marisa de Diadema aí no chat, falando ao vivo aqui para a AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni. Meu vizinho colocou uma churrasqueira colado no muro que divide a casa dele com a minha. A parede fica muito quente e já chegou até a queimar o meu cachorro. Já tentei conversar com ele, mas ele ignorou. Posso usar um advogado contra ele? Aí, o problema é a doutor Rogério, o Rogério que vai falar agora. É a picanha, não precisa de advogado, é o Rogério que respondeu. É a picanha, doutor Rogério. Está esquentando o muro do vizinho aí. Não, na verdade, ele está errado quando ele cola a sua churrasqueira no muro divisório, né? E vamos dizer que o cachorro se queimou porque o cheiro devia estar muito bom no muro. O pobre do cachorrinho meteu o focinho no muro pensando que era uma costela e queimou o narizinho do bicho. Vocês estão brincando, agora o negócio é sério. Mas na verdade, na verdade, Marisa, você tentou conversar com ele como? Na verdade, você pode procurar, como disse aqui o Dr. Carboni, alguns núcleos que trabalham com isto. Então, o que acontece? Alguns núcleos de atendimento à população que trabalham com esta forma de uma solução pré-processual. Procura na sua cidade, procura no seu local, ou no local onde você reside, um dos locais que possa ter esse atendimento, e vamos tentar resolver isso
por intermédio do Poder Judiciário, mas sem que antes haja um processo. Não há solução, não consegue resolver, ele não vai tirar a churrasqueira, ele não vai demolir a churrasqueira, porque para construir ele tem que observar regras de vizinhança. O Código Civil determina que eu não posso construir dentro do meu terreno da forma que eu quiser. Eu tenho que respeitar também o direito de vizinhança da outra pessoa, que no seu caso é o direito de não ter a churrasqueira colada com o muro divisório. Então, você pode sim, se não houver essa situação, é apenas uma forma de tentar solução. Não conseguiu resolver, e você não é obrigado a tentar essa solução amigavelmente. Não conseguiu resolver, procura um advogado, explica a situação, possivelmente ele vai ingressar com uma ação obrigando o seu vizinho a demolir essa churrasqueira. Enquanto nós vamos fazer aqui uma... Não, peraí, quero responder um segundo. Então, por favor. Agora a minha visão, essa é a visão do Dr. Rogério. O cachorrinho, não esquece do cachorrinho. Eu já fiquei chateado com o cachorro também. O que eu faria? 190, chama a polícia militar. É sério, não estou brincando. Eles vão querer. Aí já vão chegar lá, vão olhar, vão pôr a mão na parede, ver que está pegando fogo, e ao mesmo tempo está vendo o cachorro lá queimado, coitado. Eu também já aproveitava e avisava a protetora dos animais ou aquele órgão que tem lá. Vai todo mundo para a delegacia, vai acabar o churrasco do sujeito. Lá na delegacia, vocês vão fazer um acordo, tá? Então, tem duas situações. Ou abre o inquérito lá, porque está colocando em risco. Agora, o cachorro, mas poderia ser teu filho, poderia ser você, está colocando em risco. Então, vai ser aberto um inquérito, e enquanto tem esse inquérito, já procura um advogado, entra com uma ação de denunciação de obra nova, já manda derrubar esse muro aí, ou essa churrasqueira, tirar fora, e já entra com uma ação indenizatória. Na verdade, a responsabilidade de uma pessoa de colocar lá uma churrasqueira numa parede lá contígua, o cara, para mim, é louco, não é normal, viu, dona Marisa? E outra coisa, se a senhora está ligando para cá, é que a senhora já deve ter falado com ele, ele não quer saber, ele deve estar esperando que a senhora jogue água por cima, ou joga pedra para ele chamar a polícia, pode sair tiro, pode matar os outros. Chama a polícia militar. Vai todo mundo para a delegacia, vai ele, vai a turma dele, é capaz que ele vai levar o churrasquinho debaixo do braço, a linguiça, mas, na verdade, o que esse sujeito tem aqui é tem que responder por um procedimento criminal, ele está pondo em risco a saúde pública, ele está pondo em risco as pessoas que estão sendo queimadas do outro lado, e para mim é um inconsequente. E eu entendo muito bem o que a senhora está falando, porque às vezes começa o churrasquinho na hora do futebol e vai até de madrugada, e ainda a senhora tem que aguentar aqueles berros, aquelas coisas todas. Se estiver fazendo bagunça também, aproveita e põe no boletim de ocorrência. Procura um advogado, que eu tenho certeza que a senhora vai fazer um dinheiro, e esse cara nunca mais vai ter churrasqueira em casa. E se não der certo, está escrito aqui atrás, Se não der certo, pergunte ao Dr. Carbone de novo. Procure um advogado da sua confiança, aquele que mora perto da tua casa, que a senhora confia. Aqui, mas que não seja o sujeito lá do lado, mas se ele é advogado, sai fora, hein? Nós temos aqui, não foi feito de propósito, mas nós estamos em número, aqui no estúdio, nós temos metade mulheres e homens. E eu vou, enquanto eu converso aqui com o Dr. Carbone e com o Dr. Rogério, vou pedir que o diretor faça uma enquetezinha aí com o auditório para saber o que elas respondem, as mulheres. Aqui nós estamos fazendo uma televisão diferente, uma TV pela internet, mas uma TV diferente. É uma TV diferente. Vai virar a câmera? Acho que elas não querem, não. Não, elas não querem, não. A gente pode fazer só a enquete. Já tem gente fugindo do estúdio aí, E não está nem iluminado aí. Não, até melhor nem colocar, porque aí elas podem dar a opinião mais sincera delas aí, sem se comprometer. Mas o negócio é o seguinte, gente, aqui, nessa câmera aqui do meio aí, exatamente, o Zezé de Camargo está tendo um problema sério com as duas filhas dele, a Camila e a Vanessa. Acontece que as duas não aceitam a namorada Graciela de Zezé de Camargo. E chegou uma situação que elas disseram o seguinte: pai, ou nós ficamos aqui, ou ela. Escolhe, no show. O que ele deveria fazer? Até que ponto, quando você muda, quando você se separa e inicia um novo relacionamento, até que ponto que os filhos têm o direito de intervir, aprovar, desaprovar, ou criar uma situação, como parece
Parece que foi o caso da Camila e da Vanessa. Como nós aqui fazemos uma TV diferente pela internet, nós estamos fazendo essa enquete começando aqui no estúdio e você também pode participar, 5052-6622. Doutor Carbone, por isso que eu perguntei aqui, todo mundo aí, pelo que eu estou vendo aí, todo mundo já tem filhos aí também. Acabou um relacionamento. Eu devo dar um tempo? É mal imediatamente já apresentar uma outra companheira? Isso é sinal de que já teria um caso, talvez o motivo da separação? Então, pegando essa situação do Zezé de Camargo, as meninas não aceitam a nova namorada dele porque ainda dá a impressão que tem a mãe, a Zilu, como ainda a rainha da situação. Tá certo as meninas, Zezé de Camargo deve se comportar como? E parece alguma coisa assim, meio... Mas não, quantos de vocês podem estar passando por uma situação dessa, numa separação, e de repente os filhos não aceitam? É mais comum do que a gente possa imaginar. Exatamente. Como é que o senhor vê a situação? O que eu sinto aqui é verdade, ó. Ele tem que ser feliz. Acabou o relacionamento, acabou. Pouco importa se a ex-mulher, se os filhos não gostam, ele tem que pegar a mulher dele e exibir mesmo, porque ele está feliz, ele está apaixonado, ele está numa vida nova. Eu fico triste de saber que as crianças, ou os meninos, parece que os filhos deles são grandão, né? Já, são duas moças. Agora, esse negócio de ele chegar lá e ou eu, ou eles, pô, quem vai dormir com o pai dele, o pai dela, é a amante lá, é a nova mulher dele, pô, não são os filhos. Eu acho que eu faria para os filhos, vocês não gostaram? Pô, que tristeza, hein, filhões? Então, sabe o que vocês fazem? Vão para casa. E você seja feliz, o Zé de Camargo, sei lá, o Luciano, sei lá qual dos dois. Não, o Zezé de Camargo. É importante você estar feliz. Se houve uma separação, é uma separação ou consensual, ou judicial, ou sei lá, mas acabou. A mulher tem que procurar outro e ele tem que achar outro. E há casos, inclusive, em que os filhos ficam por um bom tempo sem conversar. Mas, com o pai ou a mãe, que vamos dizer assim, num espaço curto de tempo após a separação, entre aspas, já teria iniciado um novo romance, que dá a entender para esses filhos, que quando se defendem, que é como se essa pessoa já existisse e talvez fosse a causadora da separação. Doutor Rogério, concorda com a opinião do doutor Carbone? É diferente? Enquanto isso aí, dá uma perguntadinha para a moçada aí, o que elas acham? As meninas estão certas, estão erradas? E depois só traz o resultado, que elas estão com vergonha de aparecer aqui no vídeo. Pois bem, veja só. Embora nós estejamos aqui, eu e o Dr. Carbone, o programa todo, divergindo de opiniões hoje, ainda bem, nos temas que foram propostos, né? Eu concordo com o Dr. Carbone. Eu acho que todos nós temos o direito de ser felizes, né? E, na verdade, o que acontece? O que os filhos têm que entender, não estou falando especificamente para as filhas do Zezé de Camargo, mas o que os filhos devem entender é que a mãe jamais vai deixar de ser mãe delas. O pai jamais vai deixar de ser pai delas. Esta relação mãe e filha, pai e filha, ou pai e filho, mãe e filho, não se substitui. Não há ninguém que vai substituir o lugar da mãe. Não há ninguém que vai substituir o lugar do pai. Mas não é porque não deu certo entre o relacionamento homem e mulher de que o seu pai, a sua mãe, não tem o direito de buscar a felicidade em outra pessoa. Não é da natureza do ser humano viver sozinho. E todos nós temos o direito de buscarmos a felicidade. Então não há necessidade disso, não há disputa. Vocês estão disputando com quem? Ele continua sendo pai. Não há necessidade desse entrevero. É a minha opinião. E tem mais uma coisa, hein? Eu pessoalmente, eu vi falar de duas situações, eu fiquei extremamente assim, chocado. Num casamento, uma vez, a minha esposa sempre conta que tinha uma moça lá e chegou lá uma pessoa lá, pegou ela pelo braço e levou ela embora. E pôs para fora. Poxa, uma moça que está lá no casamento, ela recebeu o convite. Se ela está lá, tá namorando, ou sei lá, com alguma das pessoas lá, o outro era casado, ou estava numa sessão... Aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, não lembra? Mas pegou ele pelo braço lá e levou embora. Essa foi uma. A segunda história também era uma festa de aniversário que uma filha levantou,
pegou pelo braço uma moça e levou para fora. Eu não vi também, essa me viu. Mas o que eu acho de verdade é que é injusto. A pessoa que foi lá, ela foi convidada. Não pode fazer. Agora o Haroldo está falando do Romário, que eu lembrei lá no. Não, foi o Ronaldo Fenômeno. Quando ele se casou com a Castelo Cicarelli. de Chantilly. Parece que foi isso, né? Pensa na criatura humana que está lá. Uma pessoa foi retirada de lá. Ela foi convidada, ela está lá, ela se arrumou para isso, tem os amigos, está vendo tudo. Pô, será que por causa de um relacionamento, será por causa de um namoro, será por causa que alguém não gosta, eles têm condição de fazer isso? Agora eu pergunto para vocês o seguinte, os filhos, bacana ter filho, maravilha, eles crescem e vão embora. Normalmente os pais, quando ficam velhos, eles ficam largados no mundo aqui, eu estou cheio procurando asilo, asilo pago, caro, porque os filhos não querem tomar conta dos pais. Agora, é tão legal envelhecer com alguém, você imagina ficar sozinho aqui? Será que a gente não tem direito de achar uma outra parceira? Será que não tem direito de envelhecer junto com alguém? Ou você já está velho, continuar com essa velhice? Agora, será que por causa dos filhos a gente vai ser obrigado a ficar escondendo? E a mulher passada? É legal, ela vai ser amiga da gente a vida inteira, ela casou, é sangue, tem os filhos junto, mas ela também tem o direito de ser feliz. E ninguém pode impedir. Então, filhos, não façam isso para os seus pais, porque eles vão sofrer mais do que já estão sofrendo. Exatamente. As mulheres aqui no estúdio concordam com o que foi dito? É mais ou menos isso? Todo mundo concorda? Então, o pessoal concordou por unanimidade e apenas eu acrescentaria o seguinte, eu acho interessante que quando isso ocorra, toda separação, ela cria estilhaços para todo mundo. Uma separação nunca ela é agradável, por mais amigável que seja, é uma separação. Então, principalmente quando existem crianças, quando existe adolescente, eu acho interessante que seja dado um tempo, entendeu? Para que todo mundo possa assimilar a separação. Passado esse tempo em que todo mundo assimila a separação, em que a amizade se torna prioridade, para que se continue encontrando, vendo os filhos e, de certa forma, resolvendo as contingências da vida, há necessidade de que esse espaço seja dado para todos metabolizarem essa nova etapa da vida em que um pai não está mais com essa mãe e que ambos podem e devem ter novos parceiros para que sejam felizes, principalmente no caso do Zezé de Camargo, que é novo, a Zilu também é nova, e isso deve ser colocado para os filhos, né? De que um dia também vão crescer, e no caso, principalmente dos adolescentes, que já são adolescentes, a gente até pode perguntar, aquele seu primeiro namoro não deu certo, o pai entendeu, a mãe também entendeu, e depois de um tempo você já estava com uma outra pessoa. E a vida é assim. Às vezes nós permanecemos para o resto da vida com uma pessoa e às vezes nós mudamos porque a vida é assim. Você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Hoje é um dia especial para o Dr. Carbone. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo o porquê que hoje é um dia especial. O doutor ficou com uma resposta para dar? Já foi respondida? Já foi respondida. Doutor Carbone, nós temos aqui diversos assuntos. Eu queria do padre. Vamos colocar a situação do Vaticano? Do Vaticano. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Vamos lá? Tá certo, diretor? Vai encerrar? Tá bom. Vaticano confirma excomunhão de padre. Padre Beto, da Diocese de Bauru, havia sido afastado em 2013 por defender o casamento entre homossexuais. E isso é um tema que mexe, hein? Vou repetir, ó. Vaticano confirma a excomunhão de padre. Padre Beto, da Diocese de Bauru, havia sido afastado em 2013 por defender o casamento entre homossexuais. Ele foi declarado oficialmente excomungado. É uma tristeza a gente ver que a igreja, embora eu seja católico, apostólico romano, ela não se modernize. Está na lei de todos os países. É possível a união de 2 homens ou de 2 mulheres. Eu não entendo por que ainda eles fazem esse tipo de situação. Esse Padre Beto, a gente só escuta falar bem dele. A diocese, a igreja dele era apaixonante. E não se entende por que se castra uma pessoa dessa forma,
simplesmente porque ele quer solucionar um problema que existe na atualidade. Eu digo isso para vocês porque eu tenho um processo lá no escritório. Uma moça casou com um padre. E ela viveu a vida inteira com o padre, só que, evidentemente, ele escondia essa situação. Eu não podia contar para ninguém. Mas os outros padres da igreja dele, não, eles conheciam, sabiam da presença dela, ele comprou aliança para ela, ele marcou o nome dela lá, ele a apresentava como esposa. E era um padre importante, a ponto de que ele morreu há pouco tempo, e a Santa Igreja Católica vende a roupinha dele como se fosse, assim, como é que a gente pode chamar? Um santo. O que a gente acha de estranho em tudo isso daqui, estão querendo canonizar. O que a gente acha de estranho é que o povo engole isso daqui enquanto a coitada da velhinha está sendo despejada. Era ele que pagava o aluguel dela, que morava com ela. A família dele se nega a dar qualquer coisa para ela. Ela vai acabar na rua. E o que a gente vê de estranho em tudo isso daqui é essa falsidade que existe. Porque tem muito padre gay. E padre gay fantástico que reza, que ora, que ajuda, que está presente com os doentes, que estão presente em bons conselhos. Para que excomungar essa gente? Por que vocês não enfrentam a realidade? Vocês querem que padre fique escondido, uns lá vão lá para se juntar, ter filho com outras, outros vão lá e viram gays e começam a estuprar as crianças, como está cheio por aí. Será que não era melhor vocês mudarem? E tira essa excomunhão desse padre. Ele é um padre tão querido na cidade, todo mundo chora a falta dele. Se ele acha que os casamentos homossexuais deviam ser abençoados, deviam ser sim. Sabe por quê? Porque se não forem na nossa igreja, vai ser em qualquer outra igreja. E nós vamos perder grandes pessoas. A gente não vê a pessoa pela opção sexual, mas por tudo aquilo que eles fazem. Fala aí, Haroldo, você não acha que eu tenho razão? Olha, eu vou dar a minha opinião, mas também quero ouvir a opinião do Dr. Rogério. E toda vez que esse tema vem à baila, e que eu estava participando em outras emissoras com esse mesmo tema, eu sempre faço a seguinte pergunta. E aquela criança que vem com dois sexos, que nasce o hermafroditismo, o que você faz? A gente coloca a culpa em quem? Em Deus? A gente coloca a culpa na criança? A gente vai colocar a culpa no pai, na mãe? O que nós devemos fazer? Então, eu acho que a partir do momento que a gente para e olha, e a gente percebe que existem diferenças na natureza, né? Eu, na minha opinião, eu esperaria, por exemplo, no caso de uma criança, que ela se desenvolvesse e, de acordo com a vertente do psiquismo dela e do todo ser dela, ela mesma iria decidir sobre a orientação sexual dela. Então, se isso acontece, precisa vir com dois sexos para que se dê a oportunidade da pessoa se pronunciar, da pessoa se colocar, da pessoa ter uma orientação sexual. Essa é a minha opinião, doutor Rogério. Na verdade, o que acontece aqui com o padre Beto, ele poderia reverter essa situação se ele pedisse desculpas. E ele se recusou veementemente a pedir desculpas pela conduta dele ou por essa situação. E o próprio Papa está fazendo uma revisão desses dogmas religiosos da Igreja Católica, né? Principalmente, pediu para se estudar esses novos modelos de família que têm surgido em sociedade. E dentre esses novos modelos de família em sociedade está a comunhão homoafetiva. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a igreja começa a estudar para talvez mudar a orientação religiosa, mudar o dogma religioso, quanto a essa situação, excomunga o padre porque permite que duas pessoas sejam felizes, eu acho que precisa rever com urgência. Essa é a minha opinião, Haroldo. Grande doutor Rogério. Agora nós chegamos no momento em que eu disse a vocês que nós teríamos aqui uma novidade. Uma novidade não, um fato. E esse fato vocês vão entender a partir do momento que a família aqui entra para cumprimentar mais uma primavera dele, Dr. Ângelo Carboni, hoje completando mais uma primavera.
aí aos 78 anos, um homem saudável, um homem inteligente, com as suas funções intelectuais totalmente preservadas. O resto eu não vou perguntar, porque não seria delicado. Mas ficamos aqui muito contentes e eu gostaria aqui de uma palavrinha da esposa dele. Tá funcionando bem assim, né, o diretor? Cadê o diretor? Não, aqui o microfone. A esposa vai ter que mandar aqui um beijo para ele. Fazer aquela pergunta bem objetiva. É fácil viver 78 anos do lado do Dr. Carbone, doutora Sâmia? Na verdade, 84. Aí o tintim especial. Ao meu amado marido. Já estamos juntos há anos, né? Temos um filho que está aqui, mais 2 filhas, meus netos. Quero desejar a ele que ele seja que ele sempre foi meu companheiro, meu amigo, nas horas da tristeza, das alegrias, nas horas da saúde e da doença, em todos os momentos da minha vida. Então, quero desejar ao meu marido, meu amado marido, que ele tenha um dia maravilhoso hoje. E que sempre que Deus derrame sobre ele todas as bênçãos, sempre hoje e sempre. Olha que bonito. Parabéns, parabéns. Gente, estou muito feliz aqui, é meu aniversário mesmo. Quero abraçar todo mundo. Queria dizer para vocês o seguinte, fica com a gente. O Haroldo está no meu coração, o Rogério é fantástico. E vocês, alunos que estão me assistindo, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Porque, olha, eu vou te contar, é legal fazer faculdade, o pai pagar, entendeu? 5 anos de dureza lá. Às vezes, ó, como eu era duro, aí não tinha dinheiro nem para comer. E depois você se forma. Aí tem que passar naquela bomba de exame da ordem, que eu acho que aquilo lá é uma reserva de mercado já, para fritar a gente, que nós estamos de mudar isso daí. E de repente vocês estão formados, advogados, e fica um homem desse, Rogério, aqui, querendo fazer de graça as coisas, pelo amor de Deus. Nós precisamos ganhar pelo menos nossos 30%, que eu já acho pouco. Precisamos aumentar um pouco mais do que isso. Mas lembra do seguinte, o importante é o idealismo da gente. O importante é ter Rogério da vida, é ter Haroldo, que quer procurar comigo ajudar vocês a aprender. Então, alunos, vem aqui, senta com a gente, estuda com a gente, porque nós também, falando com vocês, nós estamos aprendendo. E o importante é uma coisa só. Obrigado pelo meu aniversário e um beijo para todo mundo. Parabéns, parabéns, doutor Carbone. E assim, nós vamos agradecendo a sua participação, você, internauta, que sempre nos prestigia às quartas-feiras e às quintas-feiras com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela AltV. Mais uma vez, parabéns, doutor Carbone, que Deus o abençoe e que sempre possa estar aqui ajudando a todos nós aqui no estúdio e a vocês aí em casa também. Muito obrigado pela sua audiência e eu aguardo vocês na próxima quarta. Amanhã nós não estaremos aqui, feriado em São Paulo. Mas eu acho que sexta-feira estaremos, hein? Nós vamos combinar aqui. Olha, e o dono daqui, 19 de novembro, dia da bandeira. Ele pegou, mandou champanhe francesa, mandou uísque importado, queria agradecer a AltV por essa lembrança. E aí, o Luiz Alain mandou um vinho. E, gente, o vídeo. Luiz, não deu para passar, mas passa de novo que nós vamos repassar, porque não chegou nada. E um abraço a todos. Um beijo. Muito obrigado, uma boa noite e até sexta-feira, se Deus quiser. Até logo, tenham todos, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, é só as boas!
da ciência.